uma vez nós estamos reunidos em Teu nome, na Tua casa e nas casas, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a unção do Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós. Que o Senhor agora possa alcançar os irmãos que estão aqui, nós que viemos para Te adorar, para Te louvar, mas também aqueles que estão nas suas casas, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Que a mesma unção que está sendo derramada aqui também seja derramada em cada lar agora, Senhor. Alcança, Senhor, os meus irmãos, os meus amigos que estão conectados e aqueles também que não puderam estar, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos sim, Deus, que nesta noite o Senhor cresça, o Senhor apareça e nós, como Teus servos, possamos diminuir a cada dia, porque a glória é Tua, o louvor é Teu e a adoração é Tua, Pai, em nome de Jesus. Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mais, Senhor, mais de Ti, mais, Senhor. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a presença de vocês, podem se sentar. Quero agradecer a permissão que você nos dá de entrarmos aí na sua casa, nesse momento onde vamos adorar, onde estamos adorando ao único e verdadeiro Deus. Graças a Deus, porque temos essa bênção da tecnologia, onde nós podemos nos conectar, onde nós podemos estar juntos, apesar da distância. Nesta noite, eu quero falar aos irmãos algo que eu tenho visto, que eu tenho sentido, principalmente quando eu ouço os noticiários. São notícias que, muitas vezes, nós ouvimos, nós vimos, que são discórdias, que são acidentes, e eu fiquei pensando nesta semana, por que tanta tragédia, por que tanta coisa ruim tem acontecido? E algo veio ao meu coração, é por causa do ego de cada um. O ego que é vaidoso, o eu que fala muito alto. E muitas vezes nós deixamos mesmo esse eu falar mais alto. Nós deixamos, sim, a nossa carnalidade falar mais alto. Nós que temos Jesus, nós que cremos em Deus, nós que buscamos, sim, a presença do Senhor, muitas vezes nós nos deixamos levar. E é interessante porque quando você vê, por exemplo, um acidente na estrada, um acidente numa rodovia, um acidente numa rua, como eu vi essa semana, vários acidentes com motos, e eu fiquei pensando que isso também é o egoísmo das pessoas. Porque eu quero sempre passar na frente, eu não quero deixar ninguém passar na minha frente, eu quero sempre ser o primeiro, eu quero sempre ganhar de tudo, eu quero sempre ter sucesso, eu quero sempre ter mais que o outro. E o coração humano é movido a essa vaidade. Então, pensando nisso, eu fiquei imaginando
qual seria o texto bíblico para compartilhar com os irmãos nesta noite. E é um texto que você conhece bem, é um texto que eu já preguei aqui, numa outra conotação, numa outra visão, porque Deus é aquele que fala de várias maneiras no mesmo texto. Então eu creio que hoje Deus me deu o texto de João 8, que nós vamos ler do verso 2 ao 11. É um texto onde fala de uma mulher. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 2 ao verso 11, diz assim: Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. O texto está falando de Jesus. E ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha. Guarde isso, armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vai e abandone a sua vida de pecado. É interessante, quando nós olhamos o texto, nós percebemos a sagacidade dos mestres da lei, dos fariseus, que era para usar em favor deles mesmos. Mulher pega em adultério, mulher normalmente, ou alguém que adultera com outro. Não adulterou sozinha. Ela não estava sozinha quando foi pega em adultério. Porém, só ela foi levada para ser apedrejada diante de Jesus. E o verso 6 mostra a intenção dos homens era colocar Jesus em dificuldade, para condenar Jesus numa armadilha jurídica. Quem podia condenar era somente o governo romano. Então eles esperavam que a resposta de Jesus pudesse direcioná-los, ou para que declarassem que ele estava desobedecendo a lei, ou que verdadeiramente ele não era profeta. Jesus, então, com esse texto, ele ensinou aqueles homens e também nos ensina hoje a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quando temos um olhar para dentro de nós mesmos, aí sim, quando nós vemos quem nós somos, quem nós realmente somos, através da misericórdia de Deus, é que nós podemos nos enxergar. Hoje, eu não vou falar sobre a mulher que adulterou propriamente dito, mas a necessidade de nós termos um olhar mais profundo, um olhar para dentro de nós mesmos,
antes de olharmos e julgarmos os outros. É muito fácil, quando os acontecimentos vêm até nós apontarmos o dedo, nós julgarmos, nós condenarmos, sem saber até o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Mas será que é possível a nossa transformação através de um olhar mais íntimo? Será que é possível essa transformação quando nós olhamos para dentro de nós mesmos? Será que é possível sermos transformados? Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento, Jesus estava dizendo para aqueles homens: quem são vocês? Olhem para dentro de vocês. Vejam se vocês são capazes de julgar alguém, de condenar alguém até a morte. Jesus estava dizendo subliminarmente para aqueles homens que eles deveriam ter um olhar de julgamento, sim, mas para dentro deles mesmos. Romanos capítulo 12, verso 5 diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ligado a todos os outros. Nós fomos feitos para estar ligados uns aos outros. Nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus em primeiro lugar e depois com os outros. Todos nós fomos feitos para nos relacionar. Relacionar com quem? Nos relacionarmos com Deus, nos relacionarmos com as nossas famílias, os nossos familiares, com os nossos amigos, mas também com a nossa igreja, com os nossos irmãos. Mas como tem sido o nosso relacionamento? Realmente é um relacionamento desinteressado? É um relacionamento sincero, gentil, amoroso, abnegado? É um relacionamento altruísta? Aí você pode me perguntar, mas o que é uma pessoa altruísta, pastora? A pessoa altruísta é aquela que leva em conta os seus desejos, mas que levam também em conta o desejo dos outros. É aquela que coloca os interesses dos outros também como se fossem interesses dele e faz de tudo e até às vezes prejudica o seu próprio bem-estar em prol do outro. Uma pessoa abnegada, uma pessoa altruísta é aquela que pensa no outro, que pensa no próximo. Sabe, analisando o que seria isso, eu falei, é muito fácil nós sermos altruístas para as pessoas que nós não conhecemos. É muito fácil eu ser abnegada, eu ajudar, eu ser amorosa, eu ser doadora, eu ser dedicada para aquela pessoa que eu não conheço. Porque é fácil eu dar uma oferta, uma contribuição, levar uma cesta básica, ou então até mesmo fazer uma oração. Mas não é fácil o relacionamento com aqueles que são próximos. Não é fácil. Não é fácil relacionamentos dentro das nossas casas. Não é fácil o relacionamento com as nossas famílias. Não é fácil o relacionamento com os irmãos da igreja. Sabe por quê? Porque nós estamos próximos. E então, nós temos que nos respeitar, nós temos que entender o outro, nós somos diferentes. Mas o que acontece? Sempre quando nós estamos muito próximos, nós nos ofendemos, nós nos frustramos, nós nos magoamos.
E não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Não é isso que o Senhor Jesus nos ensina. Quando Deus, lá no Gênesis, criou todas as coisas, Ele não disse, vou criar, mas Ele disse, façamos. Sempre era façamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam juntos, relacionados uns com os outros. Deus é um Deus relacional. Deus nos fez pessoas relacionais. Assim também nós devemos estar ligados como um só corpo, uns aos outros. Nós podemos ter bons relacionamentos ou podemos ter relacionamentos ruins. O ser humano tem o coração orgulhoso, tem o coração vaidoso. Isso é próprio, é natural do ser humano. Mas nós precisamos tratar isso em nós, para nós podermos conviver bem com os outros. Mas para isso, nós precisamos querer, nós precisamos desejar essa transformação a partir de nós. Não se esqueça que quando nós olhamos para o texto, aqueles homens eram egoístas, aqueles homens eram egocêntricos, aqueles homens eram vaidosos, ao ponto de, naquele poder de governantes, colocarem Jesus numa armadilha. Então, o que nós precisamos tratar em nós, para não sermos comparados àqueles mestres da lei e aqueles fariseus. Precisamos tratar primeiramente em nós o nosso egoísmo. Nós somos pessoas egoístas. Tiago capítulo 4, verso 1 e 2 diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem de paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E na outra versão, a versão contemporânea, a mensagem diz assim: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem, é do meu jeito ou nada feito. E nós somos assim. Nós dizemos, é do meu jeito ou nada feito. Ou então a gente tem um poder de convencimento que é igual criança birrenta. E a gente fica ali falando, até que a pessoa acaba se convencendo e cedendo. Mas aí continua dizendo: e para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Egoísmo é o motivo de brigas, de guerras, de contendas que temos com os outros. Nos esquecemos que devemos ser pessoas altruístas. Você quer ver um exemplo? Nós temos aqui vários casais. Puxa lá na sua memória, quando você conheceu a sua esposa, o seu esposo, o seu namorado, aqueles que namoram já há mais tempo, né? Era só gentileza, era chocolate, eram flores, eram presentes, não era assim? Aí, com o passar do tempo, o que acontece? A pessoa começa a falar: mas peraí, só eu que dou o presente, eu nunca recebo. E aí a vaidade começa a falar, e aí o egoísmo começa a entrar. E aí você fala assim: mas eu nunca tenho nada em troca. Esta semana eu atendi uma pessoa que disse assim para mim: mas eu estou com dificuldade lá no meu relacionamento, porque eu faço e nunca tenho em troca. Aí eu pensei e falei: mas peraí, as pessoas são diferentes, não é? E eu tenho que fazer porque eu tenho prazer em fazer, porque eu amo,
E não porque eu quero que você faça para mim. Porque então é uma troca. Vou fazer só porque eu quero em troca? Não. O que a Bíblia diz? Que você tem que plantar para colher. E nós vamos ver aqui um texto bíblico que fala justamente sobre isso. A Bíblia também fala em Filipenses assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que o meu interesse tem que ser também o seu interesse. Eu tenho que me interessar por você. Eu tenho que ver quais são as suas necessidades. E essa pessoa que eu atendo então me perguntou assim: mas ele não me pergunta nem como foi o meu dia. Mas é você que tem que se interessar por ele. É você que tem que fazer a sua parte. Pergunte você. Com certeza, uma hora ele vai ser sensibilizado com a sua pergunta, com o seu carinho, com a sua dedicação, com o seu amor, porque ninguém fica insensível para sempre. Volte a ser quem o Senhor te criou para ser. Amável como Cristo é. Cristo é amor. Seja amável como Ele nos ensina. Jesus nos ensinou com as atitudes a fazermos pelos outros. Jesus sempre fez pelos outros. Jesus nunca pensou nele mesmo. Jesus sempre orou pelos outros. Jesus curou os outros. Jesus libertou os outros. Jesus sempre, por onde passou, pensou nos outros, ensinou os outros. Jesus sempre se doou pelos outros. É isso que Ele nos ensina. Ele não nos ensina a sermos egoístas. Ele não nos ensina a ficarmos pensando somente em nós mesmos. Volte a ser quem Jesus ensinou que você deve ser. Pare de pensar só em você, pense no outro. Afinal, o seu ego foi cravado na cruz, não se esqueça disso. Amém? A palavra de Deus também diz em Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A Bíblia é muito clara, nós não podemos desanimar de fazer o bem, se queremos colher o bem. Mas uma segunda característica que nós temos, que nós precisamos de sermos tratados por Deus, é o nosso orgulho. Não, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Aí você fala assim: nossa, eu sou humilde demais. Aí você olha para dentro de você e começa a ver que verdadeiramente você consegue pensar somente em você a maior parte do seu dia. Nós somos assim. Nós pensamos em nós. A maior parte da nossa vida, nós pensamos em nós. Provérbios capítulo 16, verso 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Não tem um ditado que diz: quanto mais alto a pessoa sobe, maior é a queda? Quanto mais alto meu nariz empina, mais possibilidades eu tenho de tropeçar e cair. Quanto mais orgulho eu tenho, mais eu preciso ser transformado. Provérbios 13:10 diz: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Quem tem o espírito crítico, veja aí, quem tem o espírito crítico, dificuldade de reconhecer o erro, dificuldade de pedir desculpas, quando tenta se justificar em tudo o que acontece. Você conhece alguém assim? Não levante sua mão. Eu conheço pessoas que cai uma colher no chão, a pessoa tenta se justificar que não foi ela. Bate uma porta, foi o vento, não fui eu. Tudo que acontece, a pessoa tenta se justificar.
Então, essa pessoa que tenta se justificar por tudo, que tem desculpa para tudo, e tem que dar sempre a última palavra em tudo, com certeza, notadamente, esta pessoa é uma pessoa orgulhosa. E a palavra-chave que nós precisamos aprender é vulnerabilidade. Vulnerabilidade. As pessoas hoje têm medo da opinião do outro, têm medo do que vão pensar de mim, têm medo de se expor, de colocar os seus sentimentos. E é algo que nós precisamos experimentar na nossa vida. Isso é vulnerabilidade. É eu não ter medo de me expor, de dizer quem eu sou. Existe um livro que diz A Coragem de Ser Imperfeito. E lá a autora fala que a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas é a melhor definição de coragem, porque somente os corajosos têm essa coragem de se expor, de abrir a vida e de dizer: eu sou assim, eu não sou perfeito, eu tenho defeitos, eu erro, eu tropeço, mas eu sempre busco conserto, eu sempre busco mudança. As pessoas que tentam se esconder nos seus próprios argumentos e que se defendem a todo custo do erro e do fracasso, acabam se frustrando e se distanciando de viver uma vida plena, uma vida integral com ela própria e também com os outros. Por medo, por insegurança. E é tão interessante porque o medo é paralisante. A insegurança não me deixa eu me mostrar, porque eu tenho medo de julgamento, eu tenho medo daquilo que as pessoas vão dizer. Quando a pessoa tem a certeza do amor de Deus, tem a certeza que Jesus a ama como ela é, com os seus erros e com os seus acertos, então é uma pessoa que se expõe, que se mostra, porque ela sabe quem ela sabe quem ela é em Deus, ela sabe quem Deus é na vida dela. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Quando você tem o amor de Deus na sua vida, o amor de Deus por você mesmo, o amor de Deus pelas pessoas, pelo teu próximo, aí você não tem medo de amar, você se entrega. Um dia uma pessoa disse para mim assim: você está passando pelo que você está passando, com tanta decepção e frustração, porque você amou demais, você confiou demais. E eu disse para essa pessoa: e eu vou continuar sendo assim. Eu acredito no ser humano, eu acredito porque eu sei que Deus pode mudar e transformar as pessoas. Eu creio nisso. 1 Pedro capítulo 3, verso 8 diz: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e sejam humildes. A palavra de Deus nos ensina a sermos humildes. Humildade é a base de todas as outras coisas. Nós precisamos deixar o orgulho de lado. Precisamos ser pessoas humildes. Quando erramos, reconhecer o nosso erro. É mais fácil. Você já viu briga de casal? Quando o casal está discutindo, um quer justificar o seu erro ou a sua fala, e aí fica naquela discussão: não, mas eu já te falei que é assim, não é, não é. É mais fácil você dizer: realmente eu estava enganada, eu estava errada, me perdoa, vamos seguir em frente, vamos fazer diferente. É tão mais fácil do que discussões e brigas. Muitas vezes é mais fácil você ter paz. É melhor você ter paz do que ter razão, não é? Então eu falo assim: meu filho, engole esse sapo, toca para frente, toca para frente. Mas tem mais alguma coisa que eu quero deixar, e essa terceira característica: também é necessário de sermos tratados por Deus nos nossos ressentimentos. Nós somos um poço
de ressentimentos. O ser humano é um poço que vai acumulando raiva, que vai acumulando falta de perdão e vai gerando ressentimento dentro de nós. E o nosso ressentimento com relação às pessoas não nos permite amar, não nos permite sermos vulneráveis, nos entregarmos. Sempre sofremos decepções, frustrações, mas Jesus nos ensinou uma coisa. Jesus nos ensinou o perdão. Ressentimento é quando você vai acumulando somente coisas ruins no seu coração. E isso vai tirando a tua paz. Nós não podemos acumular coisas ruins, raiva, porque isso é ausência de perdão. Isso mostra que nós não aprendemos nada com Jesus. Nós precisamos ser transformados no nosso coração, deixar de lado o ressentimento. Jesus nos disse que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados pelo nosso Pai. Ele nos ensinou de uma maneira sacrificial o perdão, que foi a cruz. Amém, irmãos? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Jesus escolheu se esquecer dos nossos pecados quando nós os confessamos. Aqueles homens acusadores só eram prontos para julgar, prontos para condenar, porque eles não conseguiam olhar para dentro de si mesmos. Eles não conseguiam olhar para dentro deles mesmos. Eles não conseguiam observar, julgar os próprios sentimentos e as suas intenções. Mas quando a luz de Jesus invadiu o coração deles, eles foram largando as pedras e começaram com os mais maduros. Eles foram largando as pedras quando a luz de Jesus invadiu o coração deles. E eles não mais usaram de acusação. Eles não mais usaram de julgamentos contra aquela mulher. Hoje é o dia de você confessar quem você tem sido. Confesse a Deus o seu egoísmo, o seu orgulho. Confesse a Deus a sua falta de verdade de quem você verdadeiramente é, com você mesmo e com os outros. Deixe as suas máscaras caírem. Hoje é dia de você colocar as suas personagens aos pés de Jesus. Confesse a Ele, sim, a sua incapacidade de perdoar e a sua prontidão em julgar. Confesse a Ele as coisas que têm perturbado o teu coração, que você não tem conseguido deixar de lado. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Logo em seguida nós vamos passar para esse momento de ceia. Eu quero orar com você, que você tenha essa palavra no seu coração, que você se coloque agora em pé diante do Senhor. Você que está na sua casa, coloque a sua vida, o seu coração. Você pai de família, ou você marido, como você tem sido dentro da sua casa? Esposa, como você tem sido dentro do seu lar? Será que você não tem sido aquela mulher que fala demais? Aquela mulher rixosa? Parece uma goteira na cabeça do marido? Peça a Deus que Ele trate o seu coração. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos nesta hora, mediante a Tua palavra, Senhor, que nós ouvimos, nós te pedimos, ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, e trata em nós o que precisa ser tratado. Ensina-nos, ó Deus, a sermos pessoas abnegadas, altruístas,
que amem mais o próximo, que se entregue mais o próximo do que nós mesmos, Senhor, porque muitas vezes o nosso egoísmo não tem deixado, Senhor, nós amarmos o próximo como o Senhor tem nos ensinado. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós esse egocentrismo, quando pensamos somente em nós, primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos assim, mediante a Tua palavra que nós ouvimos hoje, a sermos pessoas diferentes. Ensina-nos a sermos humildes, sabendo que um coração quebrantado, o Senhor não despreza. Ensina-nos, ó Deus, a sermos pessoas vulneráveis, pessoas que não têm medo de se expor, de mostrar a sua verdadeira identidade, pessoas que não têm medo de mostrar quem verdadeiramente são, que não são fingidas, pessoas que verdadeiramente aprendem com a Tua humildade, Senhor, que o Senhor, sendo Deus, deixou toda a Sua glória para se entregar no nosso lugar. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos nesta noite, ajuda-nos a não termos ressentimentos, mágoas, para que os nossos ossos não adoeçam. Mas ensina-nos, ó Deus, a perdoarmos como o Senhor nos perdoa. Ensina-nos a vivermos verdadeiramente ligados uns aos outros como Teu corpo. Um corpo bem ajustado, um corpo unido, um corpo que vive debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Senhor, nesta noite nós Te pedimos, ensina-nos, ó Deus, a amarmos como o Senhor amou. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ter a ceia do Senhor nesta noite. Você que preparou o pão e o suco na sua casa, que já está reunido com a sua família, agora chegou o momento de você mesmo, pai de família, mãe de família, ministrar a ceia do Senhor aos seus filhos, unidos no poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos agora participar deste momento que é ímpar, um momento que é glorioso, na presença de Deus. Quero convidar a pastora Mônica para vir aqui. Você me ajude aqui com o pão. Nós sabemos que o Senhor pede que façamos essa celebração em nome dEle, lembrando do sacrifício de cruz que Ele fez por nós, para nos perdoar os pecados, para nos dar vida, vida eterna, vida abundante. Mas também todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos que Ele voltará. Jesus voltará. Jesus está voltando. E a nossa esperança, ela é renovada. Porque nós sabemos, sim, que Ele voltará. Essa é a única certeza que nós temos, que Jesus vai voltar. E Jesus está voltando, creia nisso. Nós, como igreja do Senhor, temos que estar prontos, com o nosso coração limpo, com o nosso coração puro diante do Senhor, para que Ele nos encontre como igreja pura, imaculada, sem ruga. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele o partiu. E Ele disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma maneira, depois dele ter ceado, Ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Todas as vezes que comemos e bebemos do pão e do cálice, nós lembramos da volta de Jesus. E nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela volta do Senhor. Nós desejamos a volta do Senhor Jesus. Mais uma vez agora, eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Sonde o seu coração mais uma vez. E nós vamos orar, abençoando os elementos e também aí nas casas onde será servido o pão e o cálice. Obrigada, papai, porque o Senhor provou o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz, para sermos resgatados, reconciliados contigo. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo na cruz e pela ressurreição, que é a nossa esperança, de que Ele foi nos preparar um lugar, Senhor. Um lugar sem choro, um lugar sem dor, um lugar sem tristeza, sem enfermidade. Nós ansiamos estar neste lugar, papai. E enquanto estivermos aqui, nos prepara, Senhor. Como foi pregado nesta noite, prepara o nosso coração, nossa alma, para esse encontro glorioso contigo. Nesse momento, Senhor, como igreja, um só corpo, um só Espírito, nós nos unimos em fé e pedimos que o Senhor abençoe esses elementos, o pão e o cálice, Senhor. E ao tomarmos, recebamos a Tua bênção, a presença viva do Teu Espírito. Em nome de Jesus, que ao ingerirmos esses alimentos, papai, sejamos cheios da Tua presença, sejamos tocados no corpo com a cura do Senhor, sejamos tocados na nossa emoção, na nossa mente, com a cura do Senhor. Pai, nos abençoe nesta noite, abençoe aqueles que estão participando conosco, abençoa também esses elementos, papai. É só um pão, é só um suco, mas pela nossa fé, nós cremos que algo grandioso acontece no reino espiritual. Nós nos unimos como igreja e a Tua presença desce. Aleluias. Nós agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você vem, higieniza suas mãos, pega o pão e pega o cálice e pode se servir. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Este é o Teu sangue, mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos traz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. É algo mais que a neve, é algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. É alvo mais que a neve, é alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sirvam-se todos, em nome de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado. Este culto está se encerrando. Está fraco. Este culto está se encerrando. Mas a nossa vida é uma vida cultica.
Lembre-se, por onde você for, você leva o Espírito Santo de Deus, Ele vai com você. O desejo do nosso coração é que você tenha uma semana muito abençoada. Não se esqueça, no próximo sábado, traga o seu alimento. Se você puder trazer a cesta básica, traga, para abençoar outras famílias. Não se esqueça de fazer aquela doação para a nossa construção. Precisamos pelo menos fechar aquela construção para que não seja alvo ali de vândalos. Nós contamos com a tua ajuda, com a tua contribuição. Tem aí na nossa página do Facebook, tem a nossa conta onde você pode depositar. Com relação às cestas, se você não pode vir trazer o seu alimento no próximo sábado, você também pode fazer uma contribuição via bancária. E aí você só manda um WhatsApp para mim, me avisando, e eu já coloco lá como sua oferta para doação de cesta básica. Será muito bem-vindo. Nós precisamos, como igreja, abençoar aqueles que são mais necessitados. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, justo, maravilhoso, nosso único Deus, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, o teu lar, a tua família, sobre toda a igreja de Cristo, espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Vai em paz, Deus te abençoe. Obrigada pela tua companhia. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.